Olá a todos e a todas. Hoje daremos início a mais um episódio do Ilus Insight. Estou aqui com a presença da Josi. A gente vai falar um pouquinho de ESG na logística, um tema bem interessante que a gente também vai abordar aqui no nosso Fórum Internacional. Acho que vai ser bacana a troca de experiência aqui com ela. Vou passar um pouquinho a palavra para ela se apresentar e depois a gente engrena no nosso podcast. Olá, Mônica. Olá a todos. Um prazer estar aqui hoje. Eu sou Josi Romero. Eu sou vice-presidente de Operações, Logística e Suprimentos para a Natura &Co, América Latina. Isso tudo quer dizer supply chain, né? É uma sigla em português para dizer o supply chain end-to-end. Muito legal. Vamos falar um pouquinho de práticas de ESG na logística? Vamos sim. Então, vamos lá. Então, Mônica, a gente tem uma cultura que a Natura há mais de 20 anos tem a sustentabilidade como modelo de negócio. Isso não é diferente na logística, não é um pedágio, não é uma coisa a mais que a gente tem que fazer. Então, quando a gente desenha uma fábrica, quando a gente desenha um centro de distribuição, quando a gente faz um bidding para escolher um fornecedor, um parceiro, quando a gente faz uma negociação, quando a gente desenha um novo produto, a gente tem o ESG como base. Então, quando você pensa no binômio, né, social e ambiental, e inclui o econômico ali, a gente está olhando todo esse tripé em cada uma das nossas decisões. Então, desde o momento que a gente escolhe uma matéria-prima, que vai num produto nosso, num produto de bens de consumo, até a malha de transporte ou modal de transporte que eu vou escolher para entregar aquele produto para o consumidor final. Então, tudo é muito pensado no nascedouro para que isso não seja uma necessidade fora do modelo. Então, quando a gente desenha a cadeia, a gente desenha já com os conceitos de minimização de carbono, de minimização de consumo de água, das questões relativas a direitos humanos e diversidade em todas as esferas. E também, mais recentemente, a gente trouxe o elemento de circularidade, de embalagens, fechando toda a cadeia, então começando lá nas nossas comunidades, os bioativos lá na Amazônia, e terminando com as comunidades recicladoras nos grandes centros. Então, o ESG realmente não é uma coisa que vem acima, ela está dentro de cada uma das escolhas, de cada um dos processos, de cada uma das decisões que a gente toma dentro do supply chain da Natura. Não, isso é bacana, e eu me lembro também que alguns anos atrás a gente fez um projeto para vocês de revisão de malha, e eu me lembro que um dos pontos relevantes não era só a questão de minimizar custo, na verdade o tão importante quanto minimizar custo e a questão de serviço era a questão da pegada de carbono. Exatamente. Isso há 10 ou 15 anos atrás, se eu não me engano, a primeira vez que a gente trabalhou com vocês, e me surpreendeu bastante, porque não é uma tomada de decisão usual para a maior parte das empresas, né? Hoje em dia a gente até vem escutando um pouco mais esse tema, algumas empresas mais preocupadas, e a gente sabe que uma eficiência logística, ela traz naturalmente ela traz a redução de carbono. Sem dúvida. Só que nem sempre o componente logístico é o principal numa tomada de decisão. Claro, então claro. É muito bom ouvir realmente de uma empresa que nasce com essa concepção desde o início e que tem toda essa circularidade na questão do entendimento do que deve ser realmente uma economia verde na sua plenitude, né? E como o supply chain ele se encaixa dentro desse ambiente. Mônica, eu vou te dar alguns exemplos de coisas que a gente traz de uma maneira muito natural no design de tudo que a gente faz, né? Então, a gente tem centros de distribuição que foram abertos aqui no Brasil e fora do Brasil, na América Latina, onde, por design, eles já foram desenhados para receber pessoas portadoras de deficiências. Que legal. Né? O nosso centro de distribuição aqui de São Paulo, que é um centro bem novo, foi feito há 10 anos atrás para um investimento de 10 anos atrás, ele já tem hoje 20% de todos os colaboradores desse centro têm algum tipo de deficiência física ou cognitiva. A gente desenhou os postos de trabalho com a tecnologia para poder receber pessoas que tinham alguma limitação. E hoje essas pessoas são top performers. Sem dúvida. Dentro da nossa operação. E o ambiente é outro, né? O ambiente, o nível de engajamento, né? Os 80% que que dizem ser pessoas sem deficiência, se nutrem a partir daquele ambiente super saudável, super inclusivo, né? Então, o engajamento nesses espaços é incrível. O aspecto social, além, você trouxe o exemplo da pegada de carbono, é super assim, há muitos anos a gente faz pegada de carbono para tudo, para cada produto que a gente lança, para cada linha de transporte, para cada bidding de embalagens que a gente faz.
Então, está muito dentro dos processos. Então, todos os nossos desenhos são muito embasados no triple bottom line, né, na questão de olhar todos os impactos positivos e negativos, né? E, recentemente, a gente lançou o que a gente chama de IPNL, que é o Integrated P&L, que é o demonstrativo de resultados da empresa com todos os impactos positivos e negativos que a gente gera em tudo que a gente faz. Então, quando a gente compra uma matéria-prima e importa essa matéria-prima por via aérea, quanto eu estou penalizado, quanto eu estou investindo em treinamento, quanto eu estou distribuindo de lucros para os meus acionistas, quanto eu estou distribuindo de prosperidade para as minhas consultoras. Então, o IPNL, ele é uma forma de você medir tudo isso no final e entender quanto vale cada real que você investe no seu negócio e quanto ele retorna para a sociedade. Vocês têm alguma dificuldade quando eu penso assim? Porque, às vezes, a Natura pode estar muito bem preparada enquanto empresa, mas e na hora de você pegar isso na cadeia, né, com seus fornecedores? Sejam os fornecedores de matéria-prima ou seus fornecedores, se a gente for levar um pouquinho também para a logística, o quanto que vocês têm de dificuldade ou quanto que eles já embarcaram nessa nova visão, né, esse trabalho, porque é uma cadeia, né, então a gente precisa convencer, né, fazer isso se perpetuar, né, para ser mais harmônico possível. Como é que você tem trazendo experiências nesse sentido, assim, sejam de dificuldades ou desafios que vocês tiveram nos últimos anos e conseguiram reverter, né? Legal. Essa pergunta eu adoro, Mônica, porque eu acho que é o maior papel que a gente tem é criar esse efeito cascata na cadeia como um todo. E a gente tem o privilégio de, nos últimos anos, ter trazido muitos dos nossos fornecedores para as práticas que a gente usa. Então, a gente tem exemplos. Então, o primeiro transportador que virou B Corp no mundo foi a Patrus, que é um dos nossos fornecedores de transporte. Então, uma empresa de transporte, de logística, se certificou logo depois que a Natura se certificou no Sistema B, a Patrus se certificou. Na sequência, a gente tem uma série de outras empresas que estão aderindo, buscando, empresas de embalagens, empresas de matérias-primas, empresas de serviços. Eu dei o exemplo da Patrus, mas existem outras, mas eu acho importante a gente olhar todos os setores, né? O setor de logística é um setor que lida com muita gente, né? E tem a questão da precarização de trabalho que a gente sempre tem que trazer. Então, os aspectos sociais do impacto positivo que você gera nessa cadeia é muito importante. Então, as práticas que a gente usa, a gente tenta sempre distribuir, né, compartilhar com os nossos fornecedores e, evidentemente, tem fornecedores mais avançados até que a gente, tem fornecedores na mesma, vamos dizer, na mesma sincronia que a gente, e tem fornecedores que não aderiram ainda, mas ao longo da jornada, a gente tem o objetivo de reduzir 100% da nossa pegada de carbono interna, que é o escopo 1 e 2, até 2030, e 42% do escopo 3, que é o escopo além da nossa cadeia, que inclui os nossos fornecedores. Para fazer isso, eu só vou conseguir se eu conseguir descarbonizar uma parte deles, uma parte importante deles. E muitos deles já estão investindo, já estão se preparando. Então, para cada pilar da nossa visão de sustentabilidade, a gente tem muito trabalho na nossa base de parceiros. Então, treinando, trazendo para dentro das nossas operações, explicando o benefício que isso traz, e muitos dos critérios que a gente usa para selecionar fornecedores, né, e para premiar os nossos fornecedores dentro do nosso sistema de gestão é baseado no ESG. Então, os grandes fornecedores que estão com a gente anos a anos são parceiros dessa jornada com a gente. Então, estão evoluindo com a gente nessa jornada. A gente dá as mãos e vai. E muitos deles hoje estão assim, voando, né? Voando, atendendo outros clientes com a mesma base de critérios e parâmetros que eles usam para atender a Natura. Isso é um motivo de muito orgulho para a gente. Tem muita coisa para ser feita, muita coisa para ser feita. Você olha fornecedores mais locais, né? Na América Latina, a gente tem vários tamanhos de fornecedores, então a gente tem fornecedores que a gente traz para dentro e ajuda a desenvolver esse fornecedor, né? E tem um tempo para maturar isso. Com certeza. Você falou um pouquinho da América Latina, até é legal ter a sua visão também de outros países, né? Exato. Porque você você não atende só o Brasil, então como é que foi essa jornada, vamos dizer assim, se a gente olha para a América Latina, e como é que você posicionaria o Brasil? A gente tá um pouco mais na vanguarda, não está? Tem algum exemplo interessante que você possa compartilhar com a gente, de experiência boa que você teve aqui em outros países? Olha, o Brasil está na vanguarda numa série de práticas
tanto que muitas das coisas que a gente desenvolve aqui, a gente leva um aprendizado para os outros países, mas eu vou citar um país onde a gente aprende muito, é o Chile. Né? O Chile tem normas, regulamentações que estão sempre à frente dos demais países da América Latina. Então, quando o Chile vem com alguma política de resíduos sólidos, você sabe, daqui a pouco está chegando aqui. Então, o Chile colocou metas anteriores a esse movimento de resíduos sólidos, por exemplo, a questão de uso de alguns componentes nas fórmulas. O Chile é muito mais rígido que outros países. Então, existem países na América Latina que estão aprendendo com o Brasil, mas o Brasil também tem o que aprender com os demais, né? E eu sempre trago o exemplo do Chile, mas existem práticas que a gente tem com fornecedores na Colômbia. A gente tem uma base forte na Colômbia, tanto de produção, distribuição, e uma base importante de call center também. A gente tem os operadores de call center na Colômbia muito forte. E a gente tem muita coisa que aprender, né, com os países da América Latina também. E o Brasil, pela sua escala, né, pela sua dimensão continental, acaba gerando muitos exemplos. Mas a gente está sempre atento a olhar nos países pequenos, porque às vezes você fazer um piloto num país pequeno é até mais fácil. Para você testar, né, aquela inovação, aquele novo processo, e daí você traz para o Brasil. A gente tem feito isso no Chile, a gente testa alguns modelos no Chile, às vezes na Argentina, e traz isso para o Brasil na sequência também. Então, as duas direções funcionam para a gente. Isso é bom. Falamos um pouquinho sobre pessoas com necessidades especiais. Vamos abordar um pouquinho também o caso das mulheres. Então, assim, como é que vocês trabalham a questão das mulheres, pensando no escopo maior, né, no supply chain? Então, como é que vocês vêm vendo o papel, essa nem transformação, uma inclusão, né? A gente cada vez mais sendo protagonista também de uma área que alguns anos atrás a gente era minoria, né? Então, como é que a gente ajuda a modificar isso? Legal. Mônica, eu te contei um pouquinho antes sobre a minha história, né? Há 30 anos atrás, quando eu entrei no mercado de trabalho, eu escolhi supply chain e eu era a pioneira, né? Na maior parte das mesas, das discussões, das reuniões, eu era a única mulher. Isso me incomodou durante muitos anos, porque eu não tive nenhuma referência, não tive nenhuma chefe, nenhuma par. Eu fui ter a minha primeira par quando eu fui expatriada para os Estados Unidos há 13 anos atrás, 14 anos atrás. Então, eu me coloquei como meta pessoal e profissional que eu iria facilitar, eu ia ajudar as meninas que viessem depois de mim a ter referências, né, para que a gente pudesse ter uma representatividade maior de mulheres em operações. Isso vem acontecendo hoje na Natura, né, e a gente tem 54% da liderança, diretores acima são mulheres em todas as áreas, e a gente tem um cenário interessante, porque a líder de operações, que sou eu, mulher, a líder de IT é mulher, a líder de varejo é mulher, a líder de marketing é mulher e a líder de jurídico é mulher também. Então a gente tem um board que é metade, e na diretoria a gente tem esse número que eu te mencionei de 52%, 54% são mulheres. Em supply chain a gente vem crescendo essas cifras também. Hoje a gente olha o nosso pipeline, eu tenho um pipeline bem recheado de meninas e meninos também, a gente tem um pipeline bem equilibrado, com mulheres que estão sendo preparadas para posições de diretoria, de gerência e futuras sucessoras para a minha posição também. Que bom. E na operação, porque às vezes também a gente tem esse questionamento, né, assim, mas na operação é factível, não é? Quer dizer, e sempre que eu faço visitas, né, técnicas em várias operações, eu vejo bastante mulher, né, até me surpreendo, mais para a parte de armazenagem, né, em centros de distribuição, é bastante comum você ver mulheres em várias posições, mas isso é uma realidade também para vocês em outras áreas da logística? Como é que você enxerga isso e essa sucessão também nesse sentido, né? É interessante, né? Eu tenho a minha líder de operações de supply chain do México é uma mulher, inclusive está grávida nesse momento. A líder do Peru é uma mulher. Aqui no Brasil eu tenho várias líderes. A nossa head de indústria, que tem todas as fábricas, as 5 fábricas na América Latina, é uma mulher. A nossa diretora de engenharia, diretora de compras. Então a gente tem mulheres muito competentes, muito capazes em todos os processos de supply, em planning também. Então, não existe uma área que não seja possível ter talentos mulheres. Elas que vão decidir. Eu gosto sempre de dizer assim, olha, o importante é que você trilhe seu caminho, né?
Então, no passado, ter uma mulher tocando uma fábrica em turno, por exemplo, ela é pouco provável, né? Eu fiz isso na minha carreira. Que bom. Né? E isso me deu uma habilidade de gestão de pessoas, de gestão de crise, de gestão de cultura, que hoje é super vital, até nos dias de hoje. Então, eu incentivo muito as meninas a passarem por operações, porque é onde você tem o maior contato com pessoas, né? Onde você está ali no pulso da operação, e é onde você tem a oportunidade de testar modelos de trabalho e ver o resultado em curtíssimo prazo. Né? A área de compras é uma área também que tradicionalmente não recebia muitas mulheres, né, que tinha assim, o estigma de que você tinha que ser bravo, bater a mão na mesa para negociar, né? E realmente o jogo é outro. Né? A habilidade de negociação não tem nada a ver. Tem né? nada verdade, a ver. Compra você tem que comprar da melhor forma. Da melhor forma possível, olhando, obviamente, um custo total, não somente o custo de aquisição, associado às melhores práticas, mas realmente é uma habilidade que não depende necessariamente do gênero. Não depende. Então, assim, eu tenho, tanto na minha empresa anterior quanto na Natura, uma legião de meninas que eu sempre chamo meninas, porque para mim elas são todas mais novas que eu, mas é uma legião de meninas que eu me orgulho de ter trazido alguma referência e de ainda colocar muito, muito empenho para que elas consigam ser felizes, né? Equilibrando o profissional com o pessoal, porque isso é o que faz, né? Muitas mulheres desistirem, é a impossibilidade de você ter uma vida equilibrada, né? De você ter que ser expatriada, ou de você ter que ter uma rotina louca que você não consegue criar filhos ou casar, ou ter a vida pessoal que você queira ter, né? Isso é válido também para os homens hoje, né? Então, não, sem dúvida. Eu sou uma pessoa também muito feliz nesse aspecto. Quando eu comecei sozinha. Estou no Ilus há quase 20 anos, então é uma casa também que me acolheu, e aqui no Ilus também temos a felicidade de sermos, eu acho que, bem equilibrados. Então, para quem não conhece muito bem o Ilus, eu diria que o corpo principal e societário do Ilus, ele é, de fato, bem equilibrado. Somos várias meninas também, e eu faço essa mesma referência que você, né? Que venham aqui, possamos ser inspiração, né, para a próxima geração e termos sempre esse equilíbrio, porque o mais importante não é necessariamente isso, né, é você querer fazer e gostar do que você faz. Eu acho que essa é a principal mensagem, né, quando a gente pensa no que a gente quer fazer para ser, né, para viver. Não existe uma aptidão específica que fale, as meninas não podem fazer isso, não podem fazer aquilo. Eu acho que cada vez mais a gente estimula as meninas em idade escolar a ciências, as exatas, a biologia. Antes isso não era um estímulo normal, né? Então você poder dizer que as meninas podem ter a carreira que elas quiserem, e os meninos também, claro. Né? Os meninos terem carreiras em humanas, terem carreiras que tradicionalmente eram de mais cuidado, né? E ter a possibilidade de ter mulheres cuidando do supply chain, e cuidando é uma palavra importante, né? Cuidar significa você realmente se importar, né? Se importar com as pessoas, se importar com aquilo que você está fazendo, com o produto, com o serviço. Então, o supply chain, quando tem o toque feminino, ele traz um nível de humanidade e de conexão com o consumidor, com os fornecedores, que é muito diferenciado. E você percebe isso, que as meninas estão sempre tentando ver o 360, né, das decisões, né? Tentar combinar o custo com o que é melhor para as pessoas, o que é melhor para a empresa, o que é melhor para o meio ambiente. E tem método para isso, mas tem que ter coração também, né? Tem que ter vontade, né? De querer mudar. De querer mudar. E eu sinto essa nova geração, tanto de meninos quanto de meninas, muito mais antenados na busca desse olhar mais equilibrado sobre o supply chain, né? Um supply chain que não busca redução de custo a qualquer custo, que se preocupa com o impacto que está causando nas pessoas, no que está ao seu redor. Eu acho que esse papel, ele vem muito com a diversidade, né? Ele vem muito com a inclusão de gênero, a inclusão de diferentes minorias, e isso faz para mim muito sentido. Isso faz com que todo dia eu acorde querendo trabalhar num supply chain que está olhando esse todo, né? Que não está só buscando a melhor eficiência. Procura sim a eficiência é valor, mas é uma equação muito mais complexa.
É, mais que completa somente. Muito mais também. completa, É. muito mais completa do que há anos atrás, quando a gente pensava numa cadeia super perfeita, né? É. Onde Na verdade, só o custo muitas vezes o era o driver era norte o custo, principal. né? Acho que custo continua sendo um grande valor na proposta de valor. Custo é um grande direcionador, mas ele é um dos, né? Então você tem que estar tendo o melhor supply chain para aquele negócio que você atende. Legal. E a combinação desses fatores faz a diferença. Bom, para a gente finalizar, o que você diria que são os desafios, né? A gente olhando um pouco para o futuro e pensando, fazendo uma retrospectiva até de como é que a gente passou, do que a gente viveu e pensando assim, nos próximos anos, o que você diria que são os principais desafios do supply chain, inserindo as práticas de ESG que a gente vai viver aí no curto prazo? Se é que existe, o que curto prazo né? Mas, enfim, o que você diria? Eu diria que, assim, após 3 anos de pandemia, né, onde a gente aprendeu e desaprendeu um montão de coisas, eu acho que tem uma coisa que a gente aprendeu, que o supply chain, ele é um habilitador do negócio, né, e ele é um habilitador sob o aspecto não só daqueles parâmetros que a gente comentou de custo, de impacto social, ambiental, de serviço, mas também de agilidade. A questão de você conseguir reagir rápido ao que está acontecendo no mercado, como a gente reagiu, né? A maioria das empresas reagiu de uma forma muito rápida para atender às novas necessidades que a pandemia trouxe. Então, o supply chain tem que encurtar os ciclos, né? Um supply chain que olha o que o mercado está, o que o negócio está querendo, o que a marca que você serve está querendo, o que os consumidores estão querendo e consegue rapidamente equacionar aquilo e entregar mais valor. E isso pode parecer extremamente desafiador, e é desafiador porque supply chain geralmente pressupõe investimento, cadeias, né? Tomada de decisões, às vezes, de médio e longo prazo, né? E a gente tem que fazer o supply chain, sim, com uma visão de médio e longo prazo, uma visão estratégica, mas o caminho, ele é um caminho tortuoso, é um caminho que, às vezes, você tem que tomar alguns atalhos no sentido de flexibilizar, de pensar, por exemplo, um produto hoje demora, às vezes, 2 anos para ser lançado. Se você lançar esse produto em 1 ano, quanto que você traz de valor para a sua empresa, para a sua marca. Então, o maior desafio do supply chain é como hoje concatenar todas essas necessidades com agilidade, né? A agilidade é o nome do jogo, tempo de resposta curto, aprender rápido, né? Não ter medo de errar. Não ter medo de errar. O erro, né? Ele faz parte, deixa aprendizado, só não erra quem não faz, né? Tem que errar em coisas diferentes, tem que errar pequeno e corrigir rápido e mudar para frente. E esse ciclo de aprendizado constante é uma nova realidade, né? O supply chain hoje ele é muito mais dinâmico e ele exige do profissional uma postura muito mais dinâmica, muito mais de aprendizado, de curiosidade, né? De estar olhando e de estar aprendendo 100% do tempo. Não existe nada que seja construído para sempre, nem uma fábrica, nem um centro de distribuição, nem um produto. Nem processo, né? Nem o processo, nem as pessoas, né? Existe um tempo, um ciclo de vida para as coisas, e você tem que sentir quando aquele ciclo de vida tá precisando de uma renovação. E esse é a beleza do supply chain, né? Você está conseguindo pegar isso e renovar o ciclo, trazendo mais valor, mais elementos para a proposta de valor daquele negócio, daquele serviço, daquele produto, daquela marca. Então, acho que esse é o desafio da velocidade, para mim, é o desafio que é o mais latente e é o que mais demanda do profissional de supply chain hoje. Porque para ser veloz você precisa de uma eficiência também, né? Você precisa de conhecimento, não é só sorte. Então, acho que aí é o X da questão, né? A logística, o supply chain, de forma geral, acho que ganhou bastante relevância, né? Quando a gente pensa principalmente durante a pandemia, fomos desafiados, né? Toda a cadeia foi desafiada, e depois também. Então, porque agora a gente tem que responder talvez mais rápido do que antes, né? com respostas cada vez mais eficientes e que sejamos diretos, né? Então, acho que isso é importante também. E, Mônica, só para completar, o desafio da velocidade, ele não implica em tomar nenhum atalho em relação às práticas ESG, né? Porque você tem que tomar todas as decisões pensando naquele norte que você se colocou, né? O caminho é esse, né? Eu tenho uma meta para cada um dos pilares de sustentabilidade e nada pode me tirar desse norte.
evidentemente, cada decisão que a gente toma tem que estar indo naquela direção. Elas podem ser decisões diferentes da que eu originalmente pensei, porque o mercado muda e você tem que... E tem inovações o tempo todo. A inovação geralmente traz maneiras mais simples de você fazer, ou mais curtas, ou mais baratas. Até a própria tecnologia muda, né? A maneira como a gente endereça os temas de ESG hoje são muito diferentes do que a gente endereçava 10 anos atrás. O custo da tecnologia, a acessibilidade, os tempos mudaram. Então, dizer que esse desafio, ele é, acima de tudo, um desafio que tem que ser concomitante com os desafios da sustentabilidade. Isso eu concordo, é muito importante, você não pode perder de vista, né, aonde a gente quer chegar e quais são os princípios que nos regem. Né, porque e aí, nesse caso, as práticas são os princípios de ESG que nos regem para que a gente possa alcançar aquele objetivo que foi traçado de forma estratégica e pensado pela empresa na qual a gente está no momento. Né? Então, acho que isso é bastante importante. Josi, muito obrigado, o papo foi ótimo, mas gostoso. A gente tem que encerrar. Passou muito rápido. Obrigada. Obrigada, Mônica. Obrigada a todos. Tchau, tchau.